Bom dia, irmãos. Graça e paz. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada por Deus. E na nossa lição de hoje estaremos estudando a respeito da morte, ressurreição e comissionamento de Jesus. Mas antes de entrarmos na lição de hoje, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que nos dê direcionamento e discernimento para compreender tudo aquilo que será repassado neste momento. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, que na Tua presença, Senhor, eu te dou graças, ó Pai, pela semana que tivemos. Graças pelo direcionar das Tuas mãos em nossas vidas, por nos dar sustento e também, Senhor Deus, por se fazer presente em cada instante de nosso dia. E Deus, nesse momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, nos mostrando e, na verdade, nos abrindo os olhos e a mente, o nosso coração também, ó Deus, para compreender a Tua palavra neste momento, para entender aquilo que o Senhor tem a passar e o que o Senhor mostra através da Tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor quer que entendamos. E é isso que eu oro em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, desculpa. Os textos, texto base da nossa lição, eles se encontram em Mateus, de 26 a 28. E Mateus aqui, nas lições do Evangelho de Mateus, nós veremos sobre a morte, a ressurreição e o comissionamento de Jesus, como eu disse. E será pontuado 3 formas em que Jesus ele vai demonstrar esse amor. E a primeira forma é através do gesto da mulher que o adora e derrama o bálsamo sobre ele. A segunda é quando ama seus discípulos, mesmo sabendo que haveria traição, deserção e negação. E o terceiro ponto é quando Jesus ama, mesmo quando acusado injustamente, zombado pelos homens e morto na cruz. Bom, Mateus, em seu Evangelho, ele destaca que Jesus ele sabia que na próxima Páscoa, aquela que seria em 2 dias, ele seria entregue às autoridades romanas para ser crucificado. Sabia exatamente a forma que morreria. Isso a gente vê em Mateus 26, de 1 a 2. Quando ele está conversando com os discípulos, ele fala: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então nós vemos que Cristo ele sabia exatamente o momento em que ele iria morrer. E Paulo, em sua carta aos Filipenses, diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Morrer na cruz era a forma mais humilhante para uma pessoa na época. Cristo ele não questionou o porquê daquela maneira. Então, como vimos, Cristo ele sabia, como eu disse, e como está escrito no verso 2, ele sabia exatamente a forma e o período que ele iria morrer. Enquanto ele estava explicando isso aos seus discípulos, os sacerdotes e os demais líderes religiosos se encontravam para bolar alguma forma para prender Jesus e o matar. E a partir daqui do verso 6, que começaremos a ver essas 3 formas de amor demonstradas por Jesus antes de sua morte e ressurreição. E no trecho de um livro que eu estava lendo para fazer a preparação do estudo, o autor ele destaca a seguinte resposta, segundo a visão dele, sobre este cenário. E ele diz:
Quando a mulher ela fita através da mesa da ceia os olhos de Jesus, vê a sombra da cruz jazendo espessamente sobre ele, e ela penetra o seu significado. Sabe que ele está pronto e disposto a morrer, mesmo como um ato de amor por seus amigos. E ela, com razão, se conta a si e sua família entre aqueles amigos. E assim derrama o fragrante perfume, sua possessão mais custosa, sobre a cabeça dele, como se estivesse ungindo um rei. Esse ato relativamente pequeno de sacrifício é um símbolo do seu sacrifício muito maior. E ela o faz para mostrar que nenhuma dádiva em resposta a um amor como o dele é demasiado grande. Um amor divino que não somente de todas as coisas, mas também se alegra por ficar sem recompensa. Jesus, então, ele aprecia o motivo que a impulsionou à ação. Ele sabe que esta não é nenhuma expressão de sentimento insípido, mas que fala eloquentemente de compreensão profunda e de genuína afinidade empática. Ele vê no vaso quebrado um quadro descritivo do seu corpo que logo seria quebrado na cruz. O aroma do perfume lhe fala não de desperdício e extravagância, mas da preparação do seu corpo crucificado para o seu sepultamento. Então, a atitude vista por ela através da vida de Cristo a fez ter tal atitude sobre ele, e essa mesma atitude que os discípulos julgam causando uma certa indignação. E são repreendidos então por Jesus por esse ato de amor que a mulher lhe dispensa. A bondade da mulher mostrava mais do que uma ação naquele momento. Significava que ele estava sendo preparado para o seu sepultamento. Então vemos apenas o ato de amor feito pela mulher, quando expressa sua adoração, derramando sua oferta sobre Jesus. Mas na verdade nós não damos muita atenção, né? Não olhamos muito em notar a expressão de amor quando é recíproca, né? Na verdade, de Cristo em acertar a oferta. E diz a todos os presentes à mesa que compartilhavam daquele momento marcante que o ato de bondade da mulher seria anunciado em todo o mundo em que fosse pregado o Evangelho. Então é esse amor. Esse amor, ele nos ensina que o perfume de alto preço, ele não era mais caro ou mais importante do que a pessoa de Jesus. Mas no momento em que se depara com Cristo, ela abre mão de tudo que tem, porque encontrou algo muito mais caro, que seria o próprio Cristo. Cristo, então, ele aceitou o amor que aquela mulher tinha a oferecer, não porque era uma oferta de muito valor, mas porque ele conhecia o coração dela. Ele sabe a disposição de cada coração. O amor, ele se resume da forma que se oferece. Ele não é um simples ato, mas é a disposição do nosso coração. O verdadeiro amor é uma decisão do coração que se expressa por mais sentimentos e atos. E no mesmo cenário, observa-se uma atitude que até mesmo Jesus diz: por que estão incomodando esta mulher? Ele vê através da atitude dos discípulos seus corações e nota que um deles não andava de acordo com os demais. Um dos momentos de comunhão mais íntima na comunidade judaica é o momento da refeição, que pode significar uma aliança ou pacto. A refeição pascual denotava uma comunhão mais expressiva, pois compartilhavam a comunhão com Deus e lembravam do livramento que no passado eles haviam dado ao povo. O Senhor Jesus, então, ele demonstra seu amor tendo comunhão com aqueles que lhe abandonariam, na verdade. Talvez Judas, diante dessa situação na casa de Simão o leproso,
ele tenha se enfurecido e decidido entregar seu mestre, penso eu, porque não está escrito aqui. Pois a cena que vemos a seguir nos versos 14, a partir do verso 14, mostra a atitude do próprio discípulo. E os principais sacerdotes, então, como a gente viu anteriormente, eles estavam procurando uma oportunidade para entregar Cristo com falsos dizeres, né? Então eles viram na atitude do discípulo um meio de entregar o Cristo. Ele sabia por quem seria traído, já que o coração do próprio discípulo estava corrompido pelas regalias do mundo e não enxergava o benefício da vida que estava à sua frente todos os dias. Mas ele preferiu entregar uma parte de si, achando que ganharia um tesouro, e esqueceu que, dessa forma, ele estaria perdendo a sua alma. Pedro, então, quando ouviu de seu mestre que o negaria 3 vezes, ele tenta impor dizendo: Mestre, eu nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos o abandonassem. Quantas vezes nós temos agido como Pedro, né? Quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu jamais faria isso, e na primeira brecha fazemos. Quantas vezes mais o Senhor ouvirá de nossas bocas: Senhor, me perdoe, disse que não faria e fiz. Né? Quantas vezes ou quantas desculpas continuaremos a dar? É necessário vigiar e orar, estar atento para não cair no erro várias e várias vezes. Pois o que o Senhor exige de nós, o que Ele mesmo nos oferece, o amor ao próximo. Cristo, em amor, disse-lhes a verdade e demonstrou que mesmo eles, não tendo uma atitude correta, Ele os amava. E por último, Cristo ele não estava sendo julgado porque cometeu algo que merecesse a morte em si, mas sim por causa da inveja daqueles que se diziam autoridades religiosas, que eram conhecedores da palavra, mas não a praticavam. E esse peso recaiu sobre Judas quando ele percebeu o que havia feito, e tendo corrigido seu erro, que já não tinha mais como ser corrigido, não achou mais saída a não ser tirar a própria vida. Então o sangue de um inocente estaria para ser derramado, e com o dinheiro que foi devolvido aos principais sacerdotes, estes compraram um campo do oleiro para fazer de cemitério a estrangeiros. Mas não é sobre isso que quero dar um enfoque. Uma das partes mais dolorosas do capítulo 27 de Mateus é referido ao modo em que Jesus é tratado em seu sofrimento, escárnio, crucificação e morte. Os soldados romanos, a partir do verso 27 do capítulo 27, eles zombavam de Jesus antes de o levarem a ser crucificado e, quando já no madeiro, ainda continuavam a zombar dele. Porque a forma com que eles faziam todo esse zombamento é referido no verso 28 até o 30, que diz: E despindo-o, vestiram de um manto vermelho muito brilhante, e fazendo uma coroa de espinhos, e a puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão. E ajoelhando-se diante dele, zombavam: Viva o Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e batiam-lhe com ele na cabeça. Então nós vemos que os soldados romanos, eles zombavam de Jesus antes mesmo de ser crucificado. E após a crucificação, tanto eles como também os líderes religiosos zombavam de Cristo. E não há forma mais repugnante e estarrecedora do que ver o registro da zombaria que dispensaram a Jesus. A ressurreição de Jesus é uma verdade fundamental,
onde repousa toda a essência do cristianismo, e tem tudo a ver conosco, pois na verdade, assim como Jesus ressuscitou, nós com ele ressuscitaremos. E após encontrar-se com os discípulos na Galileia, após a sua ressurreição, Jesus então ele demonstra esse seu amor mais uma vez por meio da grande comissão, que é encontrado nos versos 19 a 20 do capítulo 28, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então isso foi uma forma que Jesus demonstrou seu amor, que foi por meio da grande comissão. O amor de Jesus é expresso ainda, e esse se estende a toda a humanidade, pois diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. E como nós lemos nos versos 19 e 20, ele fala para ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Bom, essa foi o nosso estudo deste domingo, da carta, encerrando a carta de Mateus, com o final onde Jesus ele fala que devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Em todos os lugares é necessário fazer conhecido o seu Evangelho, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes que através da palavra repassar tudo aquilo que ele nos passou, e ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que ele disse para nós, tudo aquilo que está escrito. E ele nos faz uma promessa que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até o final dos tempos. E é isso que cremos, que Cristo está conosco todos os dias de nossas vidas, até o dia que, enfim, Ele virá e nos levará para a morada nos céus, ou quando nos encontraremos com Ele, se Ele não vier antes, e que assim seja também a maneira que você crê. E Cristo ele morreu por mim e por você, para nos livrar de nós mesmos, nos livrar da armadilha do pecado, nos livrar das nossas vontades que nos faziam carregar o peso das prisões do pecado. E nesse momento eu vou estar orando pela sua vida, pela vida de cada um que está assistindo esse estudo neste dia. Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Eu coloco a mim, Senhor Deus, neste momento, às vezes em que penso coisas que não agradam a Ti. Desejo muitas coisas que não agradam a Ti. E eu te peço perdão, Senhor Deus, pelas palavras em que disse e que o Senhor não aprovou, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, que muitas vezes não condiziam com aquilo que eu falava. Pai, eu te peço perdão porque muitas vezes o pecado tentou me aprisionar.
E eu sei que assim como um dia o Senhor me libertou, o Senhor tem poder para libertar todos aqueles, ó Deus, que estão vivendo na prisão do pecado. E é isto que eu clamo a Ti, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito incomode esses corações, como uma vez incomodou tanto o meu, para que eu viesse a compreender que aquilo que eu fazia não era certo. Que esses corações venham se derramar em lágrimas diante de Ti, clamando, Senhor Deus, pelo Teu perdão, clamando, Senhor Deus, pelo Teu direcionar, e pedindo, Senhor Deus, que o Senhor os livre, que o Senhor os liberte. Pai, em nome de Jesus, que assim como o Senhor nos fez essa promessa que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos, eu creio que assim tem sido. E que o Senhor nos faça enxergar todos os dias e nos lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que Teu Filho nos ordenou. Que por mais que nós desejamos não fazer, que a Tua palavra tenha um peso maior sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que essa semana, a semana de cada um, seja uma semana abençoada por Ti. Que a Tua graça e Teu amor estejam conosco. Que a Tua presença nos ajude a caminhar em perfeito caminho diante de Ti. E é o que eu oro, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.